Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Ágora RS. Salve amigos da Rádio Ilha Capital, programa Ágora RS iniciando mais uma vez nessa semana, tratando de um dos objetivos que eu já havia traçado lá no primeiro podcast, quando eu defini o que era o nome Ágora, expliquei a origem dele na Grécia, e o objetivo que nós vamos abordar hoje é arte em madeira. Se bem que não ficaremos restritos à madeira, mas a madeira vai entrar pesado nesse programa aqui. E é claro que a madeira sendo apenas um fio condutor, nós vamos falar sobre vida, sobre felicidade, sobre realização pessoal, realização profissional, sobre família, sobre mercado de trabalho. Tem muita coisa pela frente aí. E hoje tenho a grata satisfação de entrevistar o Bruno Nardi Glória, que também tive o prazer de conhecer quando ele era bem pequeno, talvez uns 8, 9, 10 anos, né, Bruno? Isso. Com aula de informática, né? Isso, tive a honra de ser um dos primeiros alunos. Meu primeiro professor também. De informática. Tua irmã Tati e o teu pai, Pedro, meu querido amigo Pedro. Um abraço para o Pedro, que se ele estiver ouvindo aqui. Pessoal, se vazar um pouquinho desses áudios aí, eu estou usando um estúdio improvisado e às vezes passa uma moto, um caminhão ali, mas vai vazar, vai ficar um som bem natural aqui, tá bom? E desejando sempre que a gente conviva durante mais ou menos 60 minutos de forma a aproveitarmos bem esse tempo de vida. Não é tempo de programa, é tempo de vida. O Bruno, depois de ter feito o curso de informática lá comigo, daquelas primeiras ferramentas muito antigas, que não era nem comparável com o que a gente tem hoje do Office, que é o Word, o Excel, PowerPoint, etc. Lá era bem primitivo. Tu te lembra do nome do programa que a gente usava? Eu me lembro, eu fiz um curso, do primeiro eu não me lembro, mas depois eu fiz o DBase 3 Plus, que era para fazer etiquetas. E banco de dados também. É. Aliás, tu pode usar na tua oficina aquele programa, que ele tem free, né? Sim. E roda em DOS ainda, né? Sim. Para te fazer, por exemplo, tu pode catalogar todas as tuas peças, todos os teus clientes, fazer orçamentos, tabela de custos, né, relação custo-benefício, etc. Sim. Mas fizemos o de WordStar, que era o editor de textos. Exato. Deve ser o bisavô do Word, né? É o WordStar. É antigo. E o tetravô do Excel era o Lotus 123. Exatamente. Buenas. De lá para cá a gente passou um período sem se ver. Quando eu vi, lá estava o Bruno se formando. Fizesse faculdade de Educação Física. Isso aí. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiquei muito feliz de ver que tu era um professor de Educação Física. Isso. E tu chegou a ter a oportunidade de dar aulas em academia e em escola também, Bruno? Dei aula em academia, passei por preparação física de atletas, de futebol. Depois fiz um concurso e virei professor de Educação Física Escolar. Estadual? Não, do município de Esteio. E lá fiquei 3 anos. Te mudou para lá? Não. Ia todo dia, rodava aí seus... Trenzurbe? Não, ia de carro. De carro. O Trenzurbe vai até lá, né? Tranquilamente. Vai, passa lá. É um grande transporte, né? Trenzurbe é maravilhoso. Eu andei algumas vezes com ele, mas tu não tem engarrafamento. Sim. Tu tem segurança, tu tem pontualidade. Tu sabe que tu vai chegar a tal hora no destino, né? Eu só não ia de Trenzurbe em função do horário. Sim. Porque senão ia ter que sair muito, muito cedo de casa. E como eu morava lá na Zona Sul, e aí para pegar o Trenzurbe teria que ir até o centro, do centro pegar o Trenzurbe, descer no centro da cidade de Esteio, pegar um ônibus e ir até a escola. E esses trajetos do ônibus era muito demorado. Além do que, tem um segredo aqui entre nós dois, né? Que tu é um cara dorminhoco, né? Tu ia perder horas de sono. Exatamente. Tu ia perder horas de sono, né? Se fosse à tarde eu iria tranquilamente, mas de manhã é complicado. E quantos anos ficaste dando aula de educação física na escola? 3 anos. Eu me desliguei do município quando eu vim morar em Florianópolis. E por que tu veio? A gente veio em função de qualidade de vida. Opa!
nós, para nós, para minha esposa e para os nossos filhos. Os filhos tinham que idade, mais ou menos, quando tu veio para cá? A Laura tinha 3 anos e o Caetano tinha 20 dias. Olha, que loucura. Aventurasse, hein? É, uma aventura. Mas tu já tinha alguma referência de o que tu fazer, onde morar aqui? Na realidade, quando a Lisiane, que é a minha esposa, ficou grávida do Caetano, quando a gente ficou grávida, a gente não sabia que era um menino, né? Sim. A gente só ficou sabendo quando nasceu. E a ideia era dele nascer aqui em Florianópolis. E aí a gente começou a fazer essa busca de casa para morar, estudar bairro. E a gente veio também, um dos principais motivos foi atrás da pedagogia Waldorf. Opa! Para colocar a Laurinha já desde o jardim na pedagogia. Tanto que a casa que a gente escolheu era uma rua paralela à escola. Lá no Campeche? No Rio Tavares. Rio Tavares. Era a antiga escola Waldorf Cora Coralina. Sim. Que agora é Arandu, o nome. E aí ali a gente ficou 1 ano naquela residência. Depois mudamos de casa. Conseguiu vaga facilmente? Não. É uma fila, né? É difícil. O pessoal que escuta o meu podcast sabe que eu já falei na pedagogia Waldorf. Em algumas oportunidades que eu falei sobre educação, até teve um podcast só meu, que eu falei sobre pedagogia Waldorf, e esse é uma pauta de entrevista que eu em breve farei, abordando o assunto, uma atividade dentro da Waldorf que eu acho muito legal, que é a euritmia, né? Sim. E a tua esposa é graduada em quê? Ela está fazendo a graduação de pedagogia. Mas fez magistério, então? Não. Não? Não. Não é necessário? Não é um pré-requisito? Não. Que legal. E também paralelo à formação da pedagogia Waldorf. Sim, ela faz pedagogia para fazer a Waldorf. Isso, ela está fazendo as duas, né? A pedagogia tradicional da faculdade. Não, mas pensei mal. A pedagogia Waldorf, ela tem o pré-requisito de ser pedagogo ou professor? Não. Não? Não. Eu podia ser, por exemplo, um engenheiro que queria dar aula na escola Waldorf, faria o curso da pedagogia Waldorf. Isso. Legal. Mas na educação infantil, a maioria das escolas exige que tu tenha a formação de pedagoga ou de magistério. Sim. E como complemento à pedagogia Waldorf, né, a formação. Então ela está fazendo as duas. Está concluindo? Está concluindo. Já trabalha na escola Waldorf? Já trabalhou em algumas e atualmente está na Anabá, que é uma das mais antigas do Brasil. Do Brasil. Aqui em Florianópolis, com certeza, é a mais antiga. 41 anos. Isso aí. E é uma referência, né, nacional na pedagogia. E hoje ela é auxiliar do maternal. O pessoal que está nos ouvindo, Bruno, já pode ir pesquisando aí na internet Pedagogia Waldorf, Escola Anabá, que dentre tantas é uma referência muito bacana. E para se preparar, até em termos de conhecer um pouco mais, para quando escutar o podcast, que eu farei em breve, já ter elementos, né, para fazer algumas reflexões em cima do conteúdo que vai ser debatido lá com alguém que trate com euritmia. Bacana. E aí, Bruno, tu veio para cá de muda, arranjou casa, porque a pedagogia não era barata, né? A escola Waldorf não é barata, né? Não é barato. Mas, no nosso cenário aqui de Florianópolis, existem muitas escolas associativas, né, e que torna essa escola um pouco mais barata em relação às particulares que a gente tem aqui. Então tem uma procura também bem interessante, não só pela pedagogia, mas também pelo valor da mensalidade. Quando fala escola associativa, significa que quem administra são os pais. Exato. Uma associação de pais. Isso, uma associação de pais, não necessariamente que tem os filhos na escola, né? Pode ser que eles já tenham saído da escola, mas ele continua participando e sendo ativo na associação. Na Assembleia Geral, por exemplo. Né? Então eu poderia ser um membro da Assembleia Geral, mesmo sem ter tido filhos lá, simplesmente porque eu gosto da pedagogia? Não sabe? Não sei te responder. Eu acho que a porta de entrada é tu ter o filho na escola, né? Certo. E aí depois que os filhos saem, tu pode ter a opção de continuar na associação.
Falando em preço, e tu comentasse a relação custo-benefício aí, que não existe preço que pague a qualidade de ensino dos nossos filhos, é claro, né? Sim. Mas eu soube que a pedagogia Waldorf, até por ter uma pegada, assim, uma base filosófica bem importante, que é a antroposofia, ela tem um programa de bolsas. Sim. Para crianças que não têm realmente, para famílias que são consideradas, não é carentes, não tem condição financeira de bancar aquela mensalidade toda, né? Então eu sei que eles têm um programa assim que até os pais que podem dão um recurso a mais para poder financiar esses que não podem, né? Eu acho bem legal isso aí. Como é que a gente chama assim? É um sentimento de coletividade e de comunidade escolar que se autorregula. Sim. Quem pode pagar mais, paga mais. Quem tem a necessidade de pagar menos fica nesse equilíbrio para todo mundo poder ter esse acesso. Não excludente, né? Isso. É uma coisa inclusiva no sentido financeiro, pelo menos, né? Sim. Porque a razão pela qual uma família busca uma pedagogia dessa qualidade não é preço. É essa qualidade que eu me referi, mas também porque ela vai, não é cobrar da família, ela vai naturalmente necessitar da presença intensa da família no dia a dia escolar. A participação da família é fundamental. Muito importante. Porque quando tu bota um filho numa escola pública, até mesmo particular, a escola não te cobra presença no dia a dia escolar, no máximo que te cobra é uma presença mensal, bimestral, para reunião de prestação de contas, no sentido de, teu filho tirou nota B, bom. Sim. Isso é uma lógica completamente dispensável na pedagogia Waldorf. O menos importante é esse desempenho seriado, né, que a gente tem nas... E bem forte nesse sentido, ainda mais nas associativas, como é administrado e gerido pelos pais. Os pais também acabam efetuando o papel, por exemplo, assim, de uma manutenção dos cuidados, tem a construção de uma horta, da manutenção de pintura, tudo que necessita a escola, da parte estrutural, que os pais têm condições de fazer, ou algum tem alguma habilidade mais específica. Voluntariado até para ter uma economia sustentável da própria escola, né? E tem umas festas de estação também, que eles têm a festa do inverno, do verão, que os pais se envolvem direto também, né? Exato. São feitas comissões, né, para cada um gerir aquela demanda, né? Uhum. Então tem a festa junina, agora a gente está entrando na época de Micael, São Micael, então eu mesmo estou fazendo, tem o grupo da marcenaria, nós vamos fazer algumas espadas, né, que tem um ritual lá. Sim, com fogo também, né? Tem as tochas, é muito bacana. Bazar de Natal, tem tudo, são divididos por épocas. E é bem interessante, sim, é bem legal. A pessoa humana que passa por uma escola Waldorf é diferenciada sem dúvida alguma. Pessoa humana que seria o aluno concluindo uma etapa da escola Waldorf, né? Ele é trabalhado muito em valores que não são corriqueiros, não são usuais, não são inclusive exigidos em programas pedagógicos de escolas convencionais, tradicionais, né? Então essa preparação para tu entender a natureza humana mais profunda, mais subjetiva, seja sendo uma personalidade sanguínea, né, colérica, tratar essas personalidades com o incentivo a algumas matérias, algumas áreas do conhecimento humano e não com tratamento psicológico, né? Exato. Aquela criança aérea que fica perdida olhando na janela o pingo da chuva cair, como agora a gente está vendo aqui. Essa criança tem uma característica muito própria. Então, em vez de tu ficar, que isso, presta atenção na aula. Então, não, vamos dar uma atividade que ele tenha... É um olhar individual, né? É individual, exatamente. Individual, e cada um com as suas características e suas potencialidades ali trabalhadas para darem o melhor de si, né? Exato. E o bacana é que esse olhar individual, seja do mestre, do professor, referência em relação aos alunos, é um olhar importante, mas também existe o olhar entre os alunos, entre os colegas. O respeito entre os colegas de aula, de turma, né, de família, eu vou dizer até assim, forçando a barra, uma que começa no jardim, quase. uma constelação, né? Uma constelação. Começa no jardim e vai.
Vai. A mesma turma, até onde eu estudei um pouquinho, ela permanece, até onde possível, junto até o último ano daquela escola. 9º ano, no caso aqui da Anabá, não sei se já tem... Já tem até o 12º. Então, essa família que começa no jardim continua junta. E a professora referência... A professora de classe acompanha do 1º ano até o 9º. Imagina. É o mesmo professor, todo o ciclo, né? Entenda-se que não é a única professora que trabalha com aquela turma, ela é a referência. Isso. É como se fosse a figura da mãe que faz contato com a escola quando a criança está naquela atividade. Então, aquela professora referência que conhece o detalhe do menino, da menina que entrou no jardim, claro, e a evolução dela emocional, psicológica até o 9º ano. Então, qualquer professor que lide com atividades diferentes com aquela turma vai buscar uma referência naquela mulher. E antes mesmo de chegar no pai e na mãe daquela criança, né? Sim. Então, é muito legal de ver isso aí. As festas de aniversário individual, teus filhos deve ter tido festa de aniversário onde tu convida também alguns coleguinhas de aula, né? Sim. E não é raro tu enxergar a professora essa junto, porque ela é convidada. Claro, então tu vê, ela, além de conhecer lá dentro da vida escolar aquela criança, ela ainda conhece a vida doméstica daquela criança. É muito bacana. Sim. Isso aí. Bruno, nós estamos falando aqui de arte e madeira, até agora não pintou nada. Eu queria saber onde é que foi o salto de professor de educação física, preparador físico de atleta, professor municipal de esteio, para dar uma virada que eu imagino que quando tu resolveu te mudar para Florianópolis, o teu contrato lá em esteio foi cancelado. Sim. E tu não tinha ainda passado aqui em algum concurso, né? Não. Foi uma transição... Vamos dizer, paralelo à escola, eu trabalhava numa empresa de um amigo que se chamava Sherpa Alpinismo Industrial. Uhum. Trabalhava na parte comercial da empresa e quando eu me desliguei da escola, eu fiz uma proposta para trazer uma filial para cá, para Floripa. Só para o pessoal entender, essa empresa de alpinismo industrial é que faz aqueles rapel para limpar vidro em prédios. Exato. De arranha-céu, aqueles Homem-Aranha. Onde tu vê alguma corda e alguém pendurado, e esse tipo de serviço. Uhum. Né? E faz diversos serviços, instalações, pintura, trabalho em fachada, né? Limpeza de vidro. E aí quando eu saí lá de esteio e vim para cá, vim com essa proposta. A princípio... a gente trabalhou aqui, eu trabalhei aqui 5 anos com essa atividade. Trabalhei primeiro na parte comercial também aqui e depois, quando a gente se desfiliou da Sherpa lá de Porto Alegre, eu segui trabalhando aqui e trabalhando também com a mão de obra. Então eu também ficava... Tu montou uma empresa concorrente da Sherpa? Só que eles saíram do estado de Santa Catarina e ficou contigo. E ficou aqui comigo. E aí depois de 2 anos e um pouquinho, eu saí da parte comercial e fui para trabalhar na parte operacional também. Subir em prédio. E descer. Principalmente. E aí foi isso até a pandemia. E paralelo a esse trabalho aqui, eu tinha o meu hobby, que era madeira. Sempre tive vontade de fazer faca, desde a época de Porto Alegre. E isso foi tomando uma proporção maior. Incontrolável, eu diria. Incontrolável. Olha, chegamos no ponto que eu queria, que é o hobby. Eu vou fazer um break comercial aqui rapidinho. Ótimo. E vamos começar nesse ponto onde eu prometi lá no começo que nós íamos tocar, que é a arte em madeira, mas não só madeira, né? Isso. Só um minutinho que já voltamos. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. No Rio Vermelho tem Portal Ferragem. Tudo em material elétrico, hidráulico, EPI, jardinagem, tintas e muito mais. Rodovia João Gualberto Soares, 7177. Telefone 3234-0895. Portal Ferragem, oferecendo soluções para a sua casa.
Se o teu cavalo anda meio adoentado, ora teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra clínica veterinária Ingleses. 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra clínica veterinária Ingleses. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Volta aqui com o Bruno, conversando sobre o seu hobby. Depois de ter passado por experiências muito interessantes, de aprender o WordStar, DBase 3 Plus, né? Plus, né? Passando por educação física, personal trainer e preparador físico, professor em escola municipal, e chegamos então no hobby. Tu nunca deixou de lado esse teu hobby, tu tinha bastante tempo, né? Eu nunca deixei de lado. Até quando eu trabalhava lá na escola, como era meio turno, no outro turno, no contraturno, lá na gráfica do meu pai, como sobrava muito pallet, eu tinha até um projeto... Matéria-prima abundante. O nome era Pallet Art. Eu fazia alguns móveis, assim, umas floreiras de pallet. E ali comecei o trabalho mais fino, assim, com a madeira. No prédio da malharia? É isso. Ali onde tinha o galpão da malharia. E aí meio que deixei de lado quando eu vim pra cá. Tu tinha material, maquinário lá? Tinha. E tu tinha, assim, serra tinha circular serra de mão? Circular, tinha lixadeira de mão. Uhum. Tinha lixadeira, tinha uma tico-tico, tinha muita coisa manual, né? Serrote. Chave de fenda, parafusadeira não tinha na época, né? Parafusadeira. Acho que eu tinha uma furadeira que virava parafusadeira. E aí eu até aproveitei, quando eu vim pra cá, eu deixei todo esse maquinário com um afilhado meu que estava se formando em marcenaria. Olha, no Calabria? Agora eu Porque não lá em Porto Alegre o mais forte é o Calabria. Deve ter sido. Na Vila Nova. E ele era bom em marchetaria. Marchetaria, olha só. E aí eu deixei os equipamentos tudo com ele. Ele usa até hoje. De vez em quando eu falo com ele. Tá lá. E aí vim. E aí eu comecei a comprar todo o equipamento de novo. Catar lixo. Pouquinho, catar lixo. Catar tu é daqueles que madeira, andam na rua de carro e vê um lixo bom que tu bota no carro. Eu paro e boto dentro do carro e as crianças ficam loucas comigo. Uhum. Mas é isso, né? Eu digo para os meus piá lá que quando eu vou no Ferro Velho, eu me sinto num shopping. Parque de diversões. Parque de diversões. A gente olha cada coisa e fica imaginando o que dá para fazer com tanta coisa. Então me conta, o que tu encontrou de mais raro de madeira num desses lixões? Te lembra o que foi que tu encontrou de mais raro? Eu me lembro, claro que eu me lembro. Eu peguei uma tábua, devia ter uns 50 por 50, uns 4 centímetros de altura, que estava pintado de branco e estava tirado num canto lá, meio sujo, assim, de quando respinga da chuva, o barro. Perguntei... Numa calçada tu encontrou isso? Não, dentro de um... É um cara que vende janelas, portas, tudo de demolição. Tipo assim. um ferro velho de madeira. Uhum. Mas vende de tudo, vidro, enfim. E aí eu tava procurando uns pedacinhos de canela, que eu tinha uma encomenda para fazer, que ele queria que fosse canela. Aí eu achei um pedaço de canela, só que era muito grande e o cara tava me cobrando muito, muito caro. E aí eu olhei aquele pedaço ali. Não sabia que era canela? Não sabia o que era. E eu disse, e aquele... Ele disse, pode pegar. Te deu? Me deu. Quando eu comecei a lixar,
veio o cheiro. Era um pedaço de um assoalho e tinha várias... Com 4 centímetros de espessura? É, Puta, que assoalho é esse? não sei se era um assoalho, ou devia ser uma porta, não sei. Aham. Eu sei que ele tinha várias ripas de 5 centímetros, canela, peroba e tinha uma outra que eu acho que era IP. Ah, então ele fez um ripado para chegar naquela espessura. Isso. Ah, Então eu fiquei com uns 5 pedaços de 50 centímetros Puxa. de canela, de IP e de peroba. E dali eu fiz acho que uns 20 cabos de faca. Assim, opa, de graça. Tu já entregou aqui, faca. Bom, tu disseste que gostava de faca, né? Mas nós estamos falando de arte em madeira. É claro que na faca tem arte em madeira, é claro, né? Claro, E é claro também que tem muitas pessoas que compram a faca pela beleza do cabo, né? com certeza. Eu acho que é um atrativo fantástico. É que nem tu comprar um livro pela capa. Sim. Tu olha uma capa de livro assim, poxa, que capa bonita. Depois tu vai ver o índice, vai ver os assuntos e lá pelas tantas, bom, tomara que seja bom o conteúdo, né? É que nem eu digo assim, a faca, ela pode ser uma faca vistosa, uma faca bem afiada, bonita, só que se ela não encaixar na tua mão, tu não vai gostar dela, tu não vai usar ela e tu vai achar ela feia. Uhum. E o acabamento do cabo digamos assim, Cereja do bolo. É a cereja do bolo. É que nem um carro de luxo com pneu sujo. É. Ah, não combina esse pneu com esse carro, né? Exatamente. Então tem uma faca maravilhosa, de aço bom, malhado legal ali, uma cutelaria de primeira, e aí tu faz um cabo às pressas. Não dá. Ah, eu vejo aqueles teus cabos lá no Instagram, lá. Passa o nome do teu Instagram aí pra nós. Meu Instagram é @BrunoMairere. Soletra aí. Bruno é fácil, Mairere. M-A-Y-R-E-H-E. Uhum. Beleza. Mairere em tupi quer dizer facão. Objeto de corte. Bruno Facão. É. É uma linguagem, Objeto de uma palavra em tupi-guarani. Tupi-guarani. Legal, Mairere. Mairere. Legal. Aí tu pegou esse objeto raro lá que tu mais gostou, que te marcou até hoje, e teve mais alguma coisa que tu achou de metal, que tu lembra que foi no lixo, que tu ganhou, ninguém dava valor assim para te fazer uma faca ou coisa parecida? Já é mais difícil, Não, né? é mais difícil. Mas eu tenho uma lembrança do mecânico, que até foi esse tempo, eu levei meu carro no mecânico e ele me deu uma mola de fuca Bah, para fazer uma ácido faca. bom. É. Aham. E aí tá esperando agora a inspiração pra gente fazer a faquinha de Olha, mola aquela de mola deve ter o quê? É mola helicoidal ou reta? fuca. É reta. Deve ter É uns de um 5 milímetros. feixe de mola. Não, a de fuca tem 13,5. É pouquinho. É. Ela é fina e comprida. Maravilha, dá pra fazer uma bela... 2 facas até. Dá pra fazer acho que um pouquinho mais até. Aham. Mas no começo tu não tinha ferramental para cutelaria, né? Tu Não começou a tinha improvisar. nada. Eu tenho até hoje guardado a minha primeira faca que eu fiz. Eu não tinha todas as ferramentas que eu tenho hoje na oficina, eu não tinha nenhuma delas. Então eu fiz com uma morsa, eu tinha uma morsa antiga, que era meu pai me deu, que era da gráfica, e uma que era do meu avô, que tenho elas até hoje. E uma lima. A única coisa que eu comprei, assim, acho que eu nem comprei, acho que eu já tinha da empresa de alpinismo, era uma esmerilhadeira. E a forja? A forja eu fiz dentro de uma lata de tinta. Com tijolo refratário, eu cortei a tampa dela e fiz uma forja a carvão. Soldei um tubo para entrada de ar, que a gente coloca um secador de cabelo, que é um soprador, né? Um soprador. Então era assim, a gente ou eu trabalhava ou as meninas da casa secavam os cabelos, né? As duas coisas ao mesmo tempo não dava. Mas foi assim, foi tudo meio que improvisado e no fim deu certo. A minha primeira faca eu tenho até hoje lá. Fiz com a lima e com essa esmerilhadeira. Cortando bem, não perdendo o fio tão fácil. Tá lá. E aí foi aquele teste, assim, tipo, se sem ferramenta nenhuma eu faço tu isso? te apaixonou e gostou de fazer, depois só vai, né? Falando em teste, Bruno, me corrige se eu estiver errado aqui, porque tu é o cara que tem a vivência na veia, né?
Eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo devem ter sonhos. Talvez não saibam que hobby tem, mas devem ter tido sonhos. Pode ser um sonho muito simples, de fazer uma viagem, ou de comprar alguma coisa, né? Sim. Mas eu vejo um divisor de águas entre aqueles que sonham e aqueles que sonham. Ou seja, tem aquele sonhador que fica sempre esperando uma certa condição para realizar o seu sonho. E tem aqueles sonhadores que criam as condições para executar o seu sonho. Entendi. Não se detém em situações que, por exemplo, tu disseste que todo o sonho que tu tem hoje, tu não tinha. Se tu esperasse a condição de ter as ferramentas, talvez tu retardasse muito o início da tua atividade como cutelaria e fábrica de cabos e de tábua de corta-carne, e talvez essa condição não chegasse, porque tem pessoas que se boicotam a si mesmas, que elas criam uma condição. Bom, eu preciso, para ser um bom profissional de cutelaria, eu tenho que ter uma esmerilhadeira. Aí ele consegue uma esmerilhadeira. Sim. Então, agora eu preciso de um malho bom, uma bigorna boa. Aí ele consegue. Não, mas não fala, tem que ter ainda uma forja. Aí tu consegue um secador de cabelo da tua filha. Sim. E improvisa uma forja. Não tá bom, eu tenho muito trabalho, eu quero uma forja com bico de gás, não sei o quê. Tem pessoas que eu não sei por que motivo, mas tomara que nenhum dos nossos ouvintes esteja nessa condição, que elas estabelecem condições para realizar um determinado sonho, e quando elas alcançam aquelas condições, elas criam outras e vão até o fim de uma existência preciosa sem realizar, sem concretizar um sonho que pode ser muito simples. Cara, tu tinha vontade de fazer faca, tu fez uma faca. Sim. Podia ser uma faca de madeira. Tu sabe que tem cortadores de queijo que são de madeira. Cortadores de pães hoje em dia. São de madeira. Então tu pode começar de bolo. De bolo também. Espátulas. Tu pode começar a brincar com isso aí. Esses dois tipos de sonho, eu acho que um fica muito no campo das ideias e não são sonhos reais, assim, né? Que a pessoa pode ser um sonhador, só um sonhador. Sim. E não realizar, né, aquele sonho. Que talvez não seja o que tu gostaria na prática de fazer. E já as pessoas mais práticas, eu sou uma pessoa acho que quase 100% prático, o sonho talvez seja mais palpável. Uhum. E quando a gente atinge esses sonhos, né, que nem tu falou, já cria uma outra meta e vai assim ao longo da vida inteira, talvez esse sonho não seja um objetivo real da prática da vida dele, né? E já o outro que coloca esse sonho em prática, ele talvez seja alguém que queira, vamos dizer assim, um ser humano que consegue materializar aquele sonho. Uhum. Mesmo que não seja o sonho que ele queria. Porque eu acho que mas é um teste, né? É um teste. Como é que tu vai saber se é o que tu gosta ou não? Tentativa e erro, né? Tu vai tentando um hobby aqui, tu tenta um hobby ali. Isso eu tento fazer com meus filhos também, porque eles gostam de fazer muita coisa. Só que, e às vezes gostam de fazer uma coisa por muito tempo. Só que eu coloco eles a experimentar outras coisas. Uhum. Então já fizeram balé, já fizeram equitação, já fizeram recreação, já fizeram futebol. E eles vão experimentando. E vai chegar alguma coisa que o olho vai brilhar e vai dizer, é aqui que eu tenho que ir. Vou gastar meu tempo aqui. Exato. E foi assim com a marcenaria. A cutelaria, para mim, começou realmente como hobby. Hobby mesmo. A marcenaria, eu sempre tive mais habilidade com a madeira do que com o ferro. Uhum. Hoje, talvez, elas se equiparam. Mas aí, quando veio a pandemia, e nós vamos chegar no ponto do hobby para passar para o profissional. A minha atuação do alpinismo zerou, né, em função da pandemia, fechou tudo, os condomínios já não estavam fazendo mais manutenção, não, né, e por aí vai. Então, assim como várias profissões aconteceram isso. E aí a gente se viu meio que numa sinuca. E agora, o que nós vamos fazer? A escola que a minha esposa também fechou. Ela cuidava de uma recreação e fechou a recreação.
E nós, tenho aqui as minhas ferramentas na minha garagem e as facas eu ainda não atingi um nível de qualidade assim para poder vender, então vamos na madeira. E aí eu comecei a trabalhar com madeira, a comercializar, né? Optei por objetos assim de cozinha, tábuas de carne, tábuas de servir, colher de pau, essas coisas assim um pouco mais diferentes assim, que o tradicional. E o designer dela, o shape. E foi crescendo, e foi indo, foi vendendo, foi crescendo. O Instagram foi aumentando, fui publicando, o pessoal foi gostando, foi vendendo. E ainda faltava algumas máquinas para me dedicar mais à cutelaria e conseguir adquirir, foi indo. E aí consegui nesse meio tempo também me dedicar aos estudos um pouco da cutelaria e foi melhorando. As facas foram melhorando e foram entrando nesse mercado junto com as tábuas. E deve ter uma gestão financeira crítica, né, Bruno? Porque tu tem ao mesmo tempo que botar pão na mesa, literalmente, né? Tu tem que financiar a matéria-prima, às vezes tu não consegue de graça, como essa tábua que tu ganhou. Claro. Tu tem que botar preço justo, porque na pandemia muita gente perdeu o poder aquisitivo. Exato. Também. E convenhamos, faca não é um objeto de primeira necessidade, para muita gente é mais uma coisa de... Nem tábua. E nem tábua. Então talvez aí esteja um diferencial, porque quem vai comprar não está pensando em dinheiro, ele quer porque ele gosta. Exato. Não é porque ele precisa, né? Então tem essa variável nessa equação. E tem assim, quanto que eu posso reservar desse meu faturamento para reinvestir num equipamento, né? Sim. Mas sem deixar faltar remédio. Era um equilíbrio difícil de fazer. Tem que ter um curso para gestão. E nós estamos nesse equilíbrio até hoje. Mas graças a Deus nós estamos... Aí vem mais um diferencial, Bruno. Quando a gente faz o que ama, o que emociona, até as dificuldades ficam mais leves, né? Ficam. E também nos dão oportunidade de criar outras coisas também. Sim. Nesse meio tempo, até para equilibrar isso aí, eu fiz um grupo de leilão de peças, então eu criava umas peças e juntei com a força dos amigos, tudo, criei um grupo de leilão, daí a gente vendeu algumas peças lá dentro. Quem não comprou do leilão depois veio me procurar. Ficou cliente. Muitos amigos também nos ajudaram. Tem várias peças minhas. E esse é outro ponto importante, né, Bruno? A rede de relacionamentos. Sim. Começa com a família, né? Sim. Se estende para os amigos, sejam eles colegas de aula lá do início da tua vida escolar, sejam colegas que são pais de trabalho, pais de coleguinhas dos teus filhos. Então, se a gente tem também esse lado gregário, né, de sociável, ajuda bastante nessas horas. Um ajuda o outro, né? Todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda e todos ganham. Exato. Essa é uma lógica muito interessante. E, Bruno, nessa área da cutelaria, tu tem algum herói? Tem alguma pessoa do Brasil que tu assim, poxa, esse cara é o meu guru? Eu tenho dois cuteleiros brasileiros que eu gosto muito, admiro muito o trabalho deles e eles como pessoa também. Um é o Rodrigo Esfredo, que ele é do interior, acho que agora me fugiu a cidade dele, mas acho que é de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Não, de Nova Petrópolis. Isso, tá, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. E o outro é o Tom Silva, o Everton. Ele foi campeão do Desafio Sob Fogo da América Latina. Que é semelhante àquele teste de fogo, alguma coisa assim, que tem um programa no canal fechado. Forging Fire. Isso, do History. Legal. Isso. E casualmente, o Tom Silva, ele trabalhou na gráfica do pai. Mas olha, há muitos anos atrás. Tu nem sabia. No tempo que que eu cursava Educação Física na faculdade, ele era o designer gráfico. Olha, cara, tem tudo a ver. E ele já fazia faca. Foi até foi um tipo assim, um start assim. Eu conheci ele, cara, porque eu conheci os pessoal que mexia com Corel Draw, né? Isso. Talvez tu deve ter conhecido ele. Que legal, hein?
E aí, ele, uns anos depois, ele me indicou para fazer o curso com o Rodrigo Esfredo, que naquela época eu não tive oportunidade de fazer, porque tinha que passar uma semana lá em Nova Petrópolis, e aí já trabalhava, e ia embolar tudo. E ele é um cara reconhecido internacionalmente, o Rodrigo Esfredo. Acho que a última peça que ele fez foi pro rei da Arábia Saudita. Nossa. É uma espada? joia. Era Uma adaga? É uma faca de campo. Assim. E as peças dele são muito, muito bonitas. Você nunca te inscreveu nesses programas assim de desafios? Na televisão? Não. Já me disseram para fazer, mas não sei. Não tem vontade? Não sei. Dá uma visibilidade legal. Mas não só por isso, tu vai fazer uma coisa que tu gosta, né? Que tu ama. Sim. Eu acho que ainda tem um trilho aí para caminhar bastante ainda. Que tem umas coisas inusitadas na hora, né? Os materiais que eles te disponibilizam, o tempo, que é uma coisa louca, né? Eu não lido muito bem com o tempo. Tem que ter experiência, né? Nós vamos fazer mais um intervalinho aqui, Bruno, e vamos continuar no terceiro e último bloco do Ágora RS Rádio Ilha Capital. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Centro-Sul Seguros. 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos. Acesse nossas redes sociais @Centro-Sul Seguros e entre em contato 48-99973-5372. E o pôr de sol me traduz em versos. Alô? Sabe onde eu encontro assistência técnica e acessórios para o meu celular? Claro! A Peça Cel tem assistência técnica e acessórios para celulares. Vai lá e pede um orçamento grátis. A Peça Cel fica ali na rodovia João Galberto Soares, número 4467, no Rio Vermelho. Ah, obrigada. Vou lá agora mesmo. Peça Cel, 99159-1345. Se você ainda está precisando de óculos, é porque não foi na Ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A Ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis, ali na rua Jerônimo Coelho 389, loja B. Telefone WhatsApp 48 984 19 7668. Rádio Ilha Capital. Bom, estamos de volta, conversando com o Bruno sobre cutelaria, arte em madeira, sobre vida, sobre filosofia um pouco. Tivemos umas pegadas meio filosóficas aí, né, Bruno? Porque quando a gente fala de sonhos realizáveis, isso também tem a ver com a capacidade que nós eventualmente tenhamos de saber quem somos, de nos conhecer um pouco mais. Porque saber quem somos, na essência, é um desafio muito distante. Mas se a gente consegue, aos pouquinhos, se dar conta da essência que somos e do ego que temos, para tentar criar uma distância mínima entre as duas coisas, os dois conceitos, já é um grande avanço. Porque aí tu consegue ver, opa, quem é que está falando agora? Sou eu ou é ele? Sim. Porque o ego nos domina quase que o tempo todo, né? Brincando contigo aqui nessa arte da cutelaria, se tu fosse um cara que adotasse essa profissão por querer aparecer como sendo o melhor cuteleiro, né? Tu já estaria nesses programas inscrito lá, tu já teria. Então, tem muito a ver com essa visão de que as coisas que tu tem não te definem. Exato. As tuas facas não te definem, a tua roupa não te define. E essa definição que eu me refiro é de essência.
É aquela pessoa que te torna igual a todas as outras. Nós somos iguais em essência. Todos nós temos dor de barriga do mesmo jeito, todos nós fazemos coisas assim como ficar alegres do mesmo jeito, ficar tristes do mesmo jeito, né? Mas esse ego que nós temos, aí sim nós temos, ele nos cria armadilhas. Então, por exemplo, essa situação do sonho não realizável é uma armação do ego. Ele vê que tu está realizando aquela condição de obter a tua primeira lima para fazer uma faca, e ele diz, né, cara, peraí, só isso? Tá pensando miúdo, pensa grande. E aí, não, então eu vou comprar 3 limas. Isso, 3 limas. Então vai usar nunca. Não sabe nem usar as 3 limas, nem para que serve. Então a pessoa que não sabe muito bem quem é, dificilmente vai saber o sonho que vai lhe fazer feliz. Porque acho que o termômetro do sonho realizável e do hobby verdadeiro é a felicidade. O cara que eu entrevistei, o querido fabricante de brinquedos, o Júlio Geraldo Lima, no último podcast, ele buscava isso. Ele ferozmente buscava a alegria, o prazer de fazer algo que ele chegasse a ficar leve e não sentisse que era uma atividade, seja ela remunerada ou, enfim, uma encomenda. Então ele buscou até chegar na fabricação de carrinhos de brinquedo. Ali ele se encontrou. Passou pela música, que deixou ele mais feliz do que um marceneiro de móveis industriais de sua medida, e chegou nos carrinhos de brinquedo. Então ele acorda às 4 da manhã para fazer projetos de carrinhos que... Tá louco, rapaz. Um abraço pro Júlio aí, se ele estiver me ouvindo, né? Eu queria ter essa vontade de acordar às 4 da manhã. Não, é que ele encontrou o biorritmo dele, né? Sim, cada um tem o seu, né? Um biorritmo próprio. Então, agora, por exemplo, na fase em que a gente se encontra, eu fiquei muito feliz de saber que tu tá trabalhando num galpão, num espaço específico, exclusivo, não é a tua garagem mais. Não é mais a minha garagem. Não é mais a tua garagem. Então, também vi que tu está cada vez mais manipulando as ferramentas digitais, as mídias digitais com habilidade que não agride as pessoas e também divulga a essência do teu trabalho, né? Então, eu acho bacana a maneira como tu faz os teus mini vídeos, até com fundo musical, para apresentar facas e tábuas de corta-carne maravilhosas, né? Em breve eu terei uma delas, tenho certeza disso, um parzinho, claro, né? Uma tábua e uma faca, né? E o pessoal vai pensar que é um cachê. Não. Eles nem sabem como é que eu vou ganhar. Eles nem sabem o que aconteceu. Não sabem, né? Eu não vou dizer também. Mas eu posso dizer? Pode. Tá. Fala então, porque é uma estratégia que tu utilizou para poder... mais uma estratégia, né? Como o Dalton falou que agora a gente está nessa oficina, então os nossos custos também aumentaram, né? E a gente começa a criar soluções criativas, né? Isso. Criativas, né? E uma delas foi a última, né? Foi uma rifa que a gente criou com 50 números para o pessoal comprar, e estava rifando uma tábua e uma faca. E o Daltro, como um apoiador e amigo, né, comprou acho que 3 números. E foi o feliz sorteado. E não foi marmelada. Quem sorteou foi a minha filha. A gente fez uma live, né? A primeira live que eu fiz. Né? Auditável, aquela urna, né? E impresso. Tá lá tudo certinho. E eletrônico também, né? Para agradar todo mundo. Tu acredita, Bruno? Vou te contar um segredo agora. Eu estava no sofá da minha casa assistindo a live. E aí eu estava ali feliz com a atividade, né? Com a alegria. Eu convidei um monte de amigos para se inscrever também. Alguns aceitaram o convite, fizeram parte da rifa lá, né? Não, foi um sucesso. E aí eu estava ali e a Laura disse assim, 9. E eu disse para a Márcia, eu sabia, sou azarado, né? Eu nem lembrava que eu tinha escolhido o nome. Aí ela foi no computador e disse assim, Daltro, não é possível, ela disse meu nome. Sim, muito bom. E foi tão legal essa ação que tu fez mais um bônus, né? Isso. Tu sorteou sem o pessoal saber um segundo prêmio, né? Um segundo prêmio que foi uma tábua, porque foi um sucesso. Desses 50 números a gente vendeu em 2 dias? Em menos de 2 dias, um dia e meio, acho que foi vendido tudo. E aí super nos ajudou e também presenteamos aí os participantes, né?
Isso é uma ação bacana, assim, de a gente sempre participei também, né, de rifas. E aí o pessoal participou em massa para ajudar na manutenção e nos custos dessa nova oficina, que surgiu numa oportunidade tem dois pais também da escola onde meus filhos frequentam, que eles têm uma marcenaria, e o espaço eram 2 andares e eles só ocupavam um andar. E aí me ofereceram para dividir junto com eles, e nós demos esse peitaço aí. Eles estão no mesmo espaço físico? Mesmo espaço físico. Então tu só tem que são dois andares, né? Então eu tenho a vantagem tem matéria-prima? Tenho a matéria-prima e o maquinário da marcenaria completa. Olha, assim. Então, que legal. Eles têm tudo lá. E eles são pais da Anabá? São pais da Anabá. Os filhos deles são coleguinhas dos meus filhos. Que maravilha. Então tá tudo em comunidade. Assim. Tu paga um aluguel. Paga um aluguel para eles. E ainda tem essa parceria fantástica, né? Isso. Pertinho da escola também. Então, também, né? Juntou tudo. Quando tu vibra numa frequência de positividade, tu fatalmente vai atrair as coisas que tu preza, que tu dá valor realmente, né? Sim. Então tá tudo certinho, tu é um cara que merece, tá caminhando. Tu tem uma alegria contagiante, assim, quando a gente conversa, as vezes que nós conversamos, é muito, muito bacana, assim, a tua determinação também exalava através de ti desde muito cedo, desde muito criança, né? Afinal, eu não disse que idade tu tem, né? Eu falei que eu te conheci pequeno, mas eu não disse que idade tu tem, né? E não disse a minha idade, fica chato dizer a minha idade. Então, eu tenho 39 anos. Ano que vem faço 40. Tua esposa tem que idade? 35. Legal. E aí me sinto um jovem ainda. A idade de 40 é fantástica. Eu lembro um jovem começando tudo de novo. Assim. Cada dia, na verdade, quando tu amanhece, né, Bruno, é um recomeço de muitas coisas, né? O fato de a gente acordar e tá saudável já é um grande presente, né? Nos dias de hoje. É um presente para te viver o presente. Sim. Porque também nessa pegada filosófica que nós falamos agora há pouco, eu já toquei nesse assunto outras vezes, esse ego que nós temos nos joga constantemente para o passado e para o futuro. Então tu fica às vezes te arrependendo muito tempo do que tu fez ou deixou de fazer, e aquilo lá está imutável, é intocável. Sim. Ou tu fica um tempão, né, naquele delírio do sonho do futuro. Seja uma viagem, seja um projeto de cutelaria, ou fabricar carrinhos de brinquedo, tu fica ali deixando de perceber a chuva, que agora, por exemplo, deve estar entrando pelo microfone aqui. Esse barulhinho que vocês devem estar ouvindo aí é a chuva tamborilando aqui do lado de fora da janela. Então, às vezes, a gente se concentra tanto nesse futuro que não chegou, ou nesse passado imutável, e esquece a beleza do cheiro da terra molhada, o som da chuva caindo ali na rua, né? E quando a gente acorda pela manhã, além de ser um presente estar vivo, a gente está sendo convidado a viver o presente. Mas não é uma coisa muito simples, porque lidar com esse tempo presente, que seria o aqui e o agora, envolve uma série de preparos. Como tu te preparou para ser um bom cuteleiro, e tu disse que tu ainda não está pronto, a pessoa que resolve viver intensamente o presente, ou estar presente quase constantemente, tem vários desafios. Porque esse ego é muito forte, ele nos seduz barbaramente, né? Olha que horas são, olha, eu vou me atrasar e tal. Então, é um desafio bacana para a gente fazer no paralelo às nossas atividades, e tu consegue mais facilmente chegar nesse ponto de viver o presente se tu estás fazendo uma coisa prazerosa. Sim. A pessoa que está num trabalho, que tem um horário para começar e terminar, que troca aquele tempo de trabalho por dinheiro, porque é assim que funciona o mercado, né? Tu tem um contrato com alguma empresa que tu fica 8 horas por dia, sei lá, X horas por dia, em troca de um dinheiro para te comprar coisas que às vezes tu não precisa. E essa é a triste realidade. Então, porque o teu vizinho tem. Porque o meu vizinho tem, porque eu me convenci com o meu ego, né, que eu preciso ter. Claro. Então, tu fica, quando tu chega na empresa, olhando para o relógio, para chegar às 6 da tarde. Sim. No dia seguinte, tu fica contando os dias para chegar na sexta-feira e dizer no WhatsApp lá o quê? Sextou. E aí tu fica excomungando a segunda-feira, na semana seguinte,
esperando pela sexta de novo. Tu sempre está esperando alguma coisa que tu não está vivendo naquele momento. Final do mês, final do ano. Final das férias, final da vida de trabalho para te aposentar. Sim. E aí quando te aposenta e resolve fazer um hobby de cutelaria, tu não tem certeza se tu vai ser feliz ou não. Não. Quanta gente que fez aquele programa de demissão voluntária, que a gente ouviu falar, e investiu em coisa assim, meio no oba-oba, né? Eu lembro de uma época que um banco lá que faliu incentivava a demissão voluntária e era uma época que se fazia muita locação de fitas de videocassete. Nossa. Rapaz, o que apareceu de locadora de videocassete na garagem das pessoas, gente que era gerente de banco, sim, botou uma locadora, feliz da vida. Todos foram à breca. Deu 5 anos, acabou. Porque era uma coisa de impulso, né, Bruno? Sim. Não era uma coisa sentida, né? Então, nunca experimentou também, né? Exatamente. Coisa. Que é o hobby, né? Às vezes o hobby tu vai experimentando até tu achar aquele que tu te apaixona. É. Né? Isso vale pra música também? Vale pra música. Teus filhos já tocaram instrumentos também, né? Mas tem... Já, na escola. Como nós conversamos um tempo atrás ali, existem famílias de instrumentos musicais que tu tem que ficar atento, porque às vezes a criança gosta de percussão. Claro. Ele é batuqueiro. Sim. Ele não quer saber de cordas, violão, essa coisa, não sensibiliza ele. Agora tu dá uma baqueta para ele e manda ele tocar bateria. O cara se desmancha de prazer, né? E outros que gostam de sopro, aí tu dá para ele uma flauta e diz, não, isso eu não quero, eu quero um pistão. Nossa. Eu quero um sax. Aí sim, né? Aí tu dá para um outro guri uma bateria, diz, não quero, eu quero um tímpano. Eu quero tocar em orquestra. Pó, 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 aqueles filmes, né? Sim. De impacto, né? Mas sabe, voltando só uma casinha, até esses dias eu estava conversando com a minha esposa e eu disse que eu já trabalhei em várias áreas de várias coisas que tu possa imaginar. Uhum. Já fui até corretor de imóveis, numa época. E aí eu disse que já trabalhei na gráfica do meu pai, já com computação gráfica, né, na parte do trabalho manual também. E aí eu disse que hoje, o que eu faço hoje é uma somatória de tudo que eu já fiz antes. Legal. Então tudo que eu já fiz antes, um pedacinho de qualquer coisa está ali dentro. Aham. Seja no design da faca, seja no acabamento da faca, seja na computação gráfica lá na hora de editar uma propaganda para soltar nas redes. Na produção sistêmica da cartonagem. Também. Quando tu fez cartonagem na gráfica, tinha que ter um sistema. Tinha que ter uma linha de produção lá. Exato, que tu então, entrava. Tu também está levando isso aí para dentro da tua linha de produção. E a parte mais doida disso tudo é que agora, tipo, aí a minha esposa disse assim, não, tu tem que fazer um curso pro pessoal ir lá na tua oficina e fazer faca, aprender a fazer faca. Ah, legal. Aí o que eu fiz? Eu não criei um curso, eu criei um final de semana de experiência. Uma imersão. Isso. O cara vai lá, ele leva o projetinho dele, que ele acha que ele vai conseguir fazer, e que eu vou dar umas dicas para ele. Ele faz o desenho dele e ele vai aprender a operar as máquinas e fazer a própria faca. Uhum. Não é um super curso? Não é um super curso, mas eu tô ali para dar as dicas para ele de como ele vai fazer. Facilitador, né? Exato. Que também carrega um pouco desse lado do professor também. Que maravilha. E tem sido um sucesso, assim. Eu fiz... Já fez mais de Já fiz 3 oficinas e cada vez o resultado das facas do pessoal tem sido melhor. Assim. E quem fez a primeira volta na segunda? Quem fez a primeira compra uma faca minha, ou agora eu vou fazer uma oficina para fazer a bainha. Eu vou reunir esse pessoal esse pessoal que fez a faca, vou reunir numa oficina de bainha, para ele também fazer a bainha dele. E volta de outras formas, ou vira cliente, ou indica para alguém fazer, ou compra pro pai fazer. Olha que rede. E tá virando uma bola de neve, assim. Tá? Nós estamos quase chegando num ponto assim, de uma oficina compartilhada. Tu está modulando, né? Tu modulou agora o curso da faca, depois a bainha, depois o cabo, e pode modular para a parte comercial, custos, montar o Excel. Exato. Então é isso, a experiência, se a gente tirar um pouquinho de... conseguir olhar para nós, né, para dentro, para tirar um pouquinho de cada coisa, para a gente conseguir ser um pouquinho melhor naquilo que a gente faz hoje,
né, e não negar tudo aquilo e, enfim, e ir para frente, eu acho que esse é um caminho de um equilíbrio legal, assim. E tem sido bem bacana. Porque também é difícil a gente achar, com 20 anos lá na faculdade, se é aquilo ali que a gente vai fazer pro resto da vida. Sim. Se é aquela paixão toda que a gente tem de trabalhar, que, sei lá, aos 35 muda. E aí? Supondo que tu fez a faculdade certa. Também tu não sabe se é aquela faculdade Exato. é a tua vocação. Exatamente, a gente não sabe. Então são experimentos de vida, né? Ô Bruno, se alguém quiser fazer contato telefônico contigo, tu prefere o telefone, tu prefere o site, lá o Instagram, o que tu prefere? O WhatsApp hoje em dia, né? A gente se comunica bastante. E manda teu Instagram. WhatsApp aí, então. O meu WhatsApp é o DDD 48 984 94 7554. Ok. Bem fácil. Então tá. Olha, nessa tua síntese final, que eu considerei assim também a cereja do bolo, em que tu dissesse que tudo que tu fizesse não foi em vão, e que as experiências, mesmo sendo as mais malucas, como alpinista de prédio, né? Sim. Ou rapelista de prédio, estão presentes em alguma medida no a tua atual ocupação, que é um hobby, e que não é mais um trabalho que te dá trabalho de levantar de manhã, a não ser pela vontade de dormir, mas que quando tu está desperto e mexendo, tu te esquece da vida e do tempo, né? Sim. E vive inteiro. Aliás, se tu não viveu o presente fazendo uma faca na forja, tu te queima feio, gente. É verdade. Tu pode amassar um dedo com aquela bigorna também ali, tu pode cortar alguma coisa com aquela esmerilhadeira, enfim. Isso também é um exercício bom de tu ficar atento, né? Não é presente, é atento. Mas a presença pressupõe uma atenção anterior, né? Claro. Pode começar com a atenção e depois chegar na presença. E vou te confessar, Bruno, se me perguntassem lá há uns 25 anos atrás, se eu imaginaria que um dia eu ia conversar com aquele menino de olho arregalado, esperto, pegando todas as matérias lá de informática algum dia, nessa maneira que nós estamos conversando, eu jamais adivinharia, cara. Então eu também estou tendo uma alegria muito incrível, muito particular, vou dizer assim, de estar conversando contigo. Pena que o nosso tempo acabou. Eita. E vamos ter que fazer mais, hein? Eu acho que, para mim, esses minutos que nós conversamos não foram em vão. Espero que para a nossa audiência também não tenha sido em vão. Porque, como tu disseste agora há pouco, que tudo que tu fizeste no passado está presente nas tuas atuais conquistas e obras, é possível que as pessoas que estejam nos ouvindo agora utilizem parte do que nós conversamos na sua atividade pessoal, no seu projeto pessoal, no seu sonho não realizado ainda. Talvez, quem sabe, eles já saiam dessa audiência aqui pensando, pô, agora sim, agora eu vou fazer aquele sonho, custe o que custar, né? Até para testar, que é uma coisa que tu dissesse. Tentativa. Como é que tu vai saber se tu gosta ou não? Não tem como. Tem que botar a mão na massa, né? Tem que passar do campo das ideias para a prática. Só praticando a gente vai saber. Um grande beijo para teus filhos, para tua esposa. Te desejo sucesso mesmo, assim, tu já tem sucesso, mas eu desejo que tu... E conta comigo aí naquilo que a gente puder conversar frouxamente, mesmo fora do programa aqui, para trocar umas ideias sobre sonhos, porque eu sou um cara que sonha, eu gosto de sonhar também. Gosto muito de sonhar. Então, conta comigo aí, tá bom, Bruno? Tá bom, obrigado pelo convite. Nosso papo foi muito bom. Espero retornar. Tá bom. A gente trocar mais ideias aí. Ótimo. Sempre que eu vier a Florianópolis, aqui ficar uma semana com meu pai, eu vou fazer contato contigo, a gente faz sempre, né? Sim. Mas vou dar um pulo no Campeche, ao invés de conversar contigo, com a família. Agora começa e agora tu tá pertinho, né? de mim aqui, tu tá aqui no Saco Grande aqui, né? João Paulo? João Paulo, é. Mas aquele bairro ali não é o Saco Grande? Não, João Paulo. O bairro é João Paulo João mesmo? Paulo. Então nós estamos pertinho. Para mim é fácil fazer uma caminhada, porque eu, apesar de não ser para formar educação física, eu preciso fazer alguma coisa física, né? É bom. Na idade em que me encontro aqui, né? Isso aí. Obrigado, Bruno. Valeu. Até breve. Até breve. Muito bem. Por hoje ficamos por aqui.
e até o próximo Ágora RS. Alô, amigos, aqui quem está falando é Paulo Charuto. E aqui é o Marreco. Queremos convidar a todos os ouvintes da Rádio Ilha Capital a participar do programa Planeta Gaúcho. Todos os sábados das 10 ao meio-dia estamos aqui conversando e ouvindo a boa música gaúcha. Sábado sim, sábado não, uma entrevista especial. No próximo sábado estaremos te esperando para embarcar no Planeta Gaúcho.